Muitas pessoas falam que não gostam de se organizar porque a organização faz perder toda a espontaneidade. Ah, que sem graça que é a gente planejar a vida toda. Ah, é muito sem graça, eu não gosto de ter rotina, eu gosto que cada dia meu seja de um jeito, etc, etc. É claro, tudo é questão de opinião e eu não sou mais certa do que ninguém, mas a gente percebe também que existe um equívoco com relação ao que é o processo de organização em si, o que é uma rotina, o que é um planejamento. Então, só para contextualizar, um planejamento você faz visando uma certa condição. Então, assim, é como se você está aqui no ponto X e você no mapa você quer chegar aqui no ponto Y. Então, você traça uma trajetória até lá. Isso não quer dizer que você não possa mudar essa trajetória, nem o destino também. Você pode mudar. O planejamento, ele é uma prática, é uma ferramenta que te permite alcançar as coisas que você quer. Mas se você escolher mudar de coisas que você quer ou fazer outro tipo de planejamento, tudo bem. Então não tem por que o planejamento engessar a vida, entende? Porque ele não manda na gente, a gente vai ali ajustando. E é isso mesmo, a vida é o que acontece enquanto a gente faz outros planos, já diria o John Lennon na música Beautiful Boy. A outra questão também é que a organização engessa. Não é para engessar, tá? Então a organização não é feita para isso. A organização é feita para facilitar a sua vida. Então, suponhamos que você seja uma pessoa que não gosta de ter nenhum tipo de planejamento na agenda, por exemplo. Você não gosta de planejar o seu dia porque isso te sobrecarrega de alguma maneira. Tá bom. De qualquer forma, você tem que ter em algum lugar organizado o que você tem para fazer, porque senão tudo isso vai ficar na sua cabeça e você vai só se estressar. E aí, no dia a dia, você vai acabar tendo uma postura muito mais reativa, porque você tem que ficar lembrando o que você tem que fazer e muitas vezes acaba surgindo aquilo que for um incêndio para você apagar, aquilo que for algo mais urgente, que nem sempre é o mais importante. A organização ela serve para nos dar apoio. Se você pegar, por exemplo, um pintor, como que o pintor consegue deixar a criatividade dele fluir se os pincéis dele não estiverem limpos, se as tintas não estiverem fechadas para não secarem, se ele não tiver uma tela em branco ali para ele pintar, como que ele vai conseguir deixar a criatividade dele fluir se ele não tem essa organização básica anteriormente? Como que um músico vai conseguir tocar se ele não acha palheta, se não tem corda para a guitarra dele, se não tem cabo no lugar? Existe esse estigma, né, de que a organização é só para as pessoas certinhas e tudo mais. E não era para ser. A organização é para facilitar a nossa vida. Então, assim, se você tem feito atividades de organização que tem engessado a sua vida, então você tem que rever o seu processo pessoal de organização e não jogar fora a água junto com o bebê, né? Aquela coisa, aquele ditado que fala. É isso, né? Quando eu posto, por exemplo, as minhas listas, como que eu me organizo, algumas pessoas comentam assim, você não acha que tem muita rigidez nessa organização? Você não é mais flexível? Quando eu postei um vídeo da minha rotina aqui no canal, o pessoal pergunta assim, nossa, mas todos os dias você faz a mesma coisa? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro sobre as listas, né? As listas de organização, as listas de afazeres diversas, elas atendem a um único objetivo: você tirar as coisas da sua cabeça e você tem um inventário de consulta. Então, assim, tudo que eu tenho para fazer está em algum lugar. Eu posso categorizar essas listas se eu quiser, então eu posso ter aquelas ações que são imediatas para fazer, eu posso ter a minha rotina, coisas que eu tenho que fazer todos os dias, eu posso ter projetos maiores, objetivos, coisas que estão em aguardo e por aí vai. Tá? Então eu posso categorizar, mas de modo geral é uma ferramenta de listas que eu uso para ter esse inventário, de modo que não fique na minha cabeça. Isso permite que eu deixe a minha cabeça livre para criar, para fazer planejamentos, para me engajar nas coisas, para pensar em estratégias e para descansar, claro. É para isso que as listas servem. E algumas pessoas falam assim, só de ver essa lista com 60 projetos em andamento, eu já fico me sentindo meio ansiosa, estressada e tal. Só que aí que está o grande ponto. Essas coisas todas, elas não deixam de existir só porque você não faz uma lista. A questão é que quando você coloca elas em outro lugar que não a sua cabeça, isso permite que você gerencie essas coisas, né? Então você consiga ver o volume, em primeiro lugar, e aí gerenciar o que está em andamento, o que não está em andamento, o que você vai priorizar, o que você não vai priorizar. Então isso te dá uma sensação maior de controle. O objetivo da organização é ter controle sobre tudo? Não. Mas a gente tem que ter um controle básico sobre aquilo que a gente pode controlar, de modo que todo o espontâneo possa acontecer. Então não se trata de você colocar na sua agenda um horário para descansar ou um horário para fazer sexo, por exemplo. Não tem a ver com isso, entende? O que é para ser espontâneo
é para ser espontâneo, não é para você agendar uma coisa espontânea. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente está tão atolado com tantas coisas a fazer que a gente poderia ter organizado, que não acaba sobrando tempo para essas atividades espontâneas que são muito importantes. Então, assim, o que a organização faz é organizar o mínimo de modo que você consiga ter uma tranquilidade no seu dia a dia, que você consiga fazer o que você tem que fazer, o que tem prazo, você não perde essas informações, mas aquilo que é espontâneo, criativo, que surgiu, que você quer se dedicar àquilo naquele momento, você consegue abrigar na sua vida, justamente porque o que pode ser organizado está organizado. Eu, pelo menos, não consigo sentar aqui para escrever, por exemplo, que é uma atividade de concentração e de criatividade, se eu estiver preocupada com algum boleto que vence hoje, que será que vence hoje? Onde é que está? Não sei o quê. Então, essas atividades de organização servem para nos dar suporte, não para serem a finalidade da nossa vida. A rotina não é você fazer todos os dias a mesma coisa. A rotina, ela tem essa capacidade de todos os dias a gente se observar, entender quais são as nossas circunstâncias atuais, do momento da vida, do dia, do horário, enfim, e adaptar o nosso dia a gente. Desde o momento que você acorda, você já vai sentir se você já está mais letárgico, está mais ativo, você já vai tomando providências, então é uma tarefa de autoconhecimento também. Então, existem atividades que eu tenho que fazer todos os dias, que são o mínimo viável diário, ou seja, naqueles dias que eu tiver, sei lá, eu tô com enxaqueca, por exemplo, eu não posso deixar de fazer esse mínimo mesmo estando com enxaqueca. Então você tem que ter essa definição do que é o seu mínimo viável diário. Em torno desse mínimo viável diário vão girar várias coisas, porque em um dia você pode estar com super pique e fazer um montão de coisas, assim como em outros dias você pode querer ficar mais quietinha e tudo mais. A rotina é essa possibilidade de adaptação diariamente. E, mais uma vez, como que a organização te ajuda? Você tendo um controle dos seus prazos, das atividades que você tem que fazer, tudo numa agenda, né, e numa lista de afazeres, isso permite que você consiga ficar muito tranquilo com essa rotina. Porque aí você sabe que basta você consultar esses lugares para você saber o que é mais prioritário para você naquele momento, tá bom? Sabe quando você vai dormir e você fica preocupado com algum assunto, ou ao longo de um dia de trabalho você está preocupado com algum assunto, ou você não consegue assistir um filme ou ficar com os seus filhos, por exemplo, no feriado, porque você está preocupado com algum assunto? O que a organização proporciona é que você transforme essa preocupação em algo com mais clareza, de modo que você não precise se preocupar com isso no momento que você não pode cuidar desse assunto. Para a gente ter uma rotina tranquila, a gente tem que estar com a nossa mente tranquila. Faz de conta que você não se importa com esse assunto organização, mas você percebe que você está muito estressado, que você fica frustrado muitas vezes por não conseguir fazer as coisas que são importantes e que você fica constantemente preocupado com assuntos diversos. Né? Se for o seu caso, então pergunte-se, né, se tem algum ponto aí da sua vida que você sente que você poderia organizar ou planejar um pouquinho e que isso aliviaria bastante essa preocupação que você tem. Como que vocês podem fazer para começar a implementar essa coisa toda que eu estou falando aqui na vida de vocês? Acho que um exercício muito bom é fazer um exercício do dia ideal, que é desde o momento que você acorda até a hora de dormir, como que seria o seu dia, levando em conta onde você acorda, com quem você se relaciona, como que é o seu trabalho, para você conseguir identificar alguns elementos da sua vida que talvez você possa implementar de imediato se você se organizar para isso. Eu lembro que quando eu fiz esse exercício lá atrás, acho que em 2014, 2015, a primeira vez, eu estava ainda longe de viver o estilo de vida que eu queria viver. De alguma maneira ele fica dentro da gente, né? Então, assim, a gente vai incorporando esses diversos aspectos com o passar do tempo, porque a gente fala, não é isso que eu quero para mim. O que eu quero para mim é tal coisa. E aí você aos poucos vai construindo isso ao seu redor. Mas eu também percebi que algumas coisas eram de aplicação imediata e que eu só não estava fazendo porque eu não tinha atentado e me organizado para aquilo. Então é um exercício que é interessante para você entender até que ponto a organização vai na sua vida, de modo que ela não te ingesse, mas sim proporcione uma rotina mais legal para você viver.